A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. E hoje nós estaremos meditando nos capítulos 16 e 17 de Ezequiel e Tiago, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 16. Jerusalém, a cidade infiel. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: Homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe diz o seguinte: Você nasceu na terra de Canaã. O seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho e nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você e até jogaram no mato. Então passei por perto e vi você enrolado no seu próprio sangue. Embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte e alta e ficou moça. Os seus seios se formaram e os seus cabelos ficaram compridos, mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. Eu lavei com água e limpei o sangue que cobria. Passei azeite na sua pele, eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapato do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brinco para as suas orelhas e uma linda coroa para a sua cabeça. As suas joias eram de ouro e prata, e você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu o pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que fiz assim, tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração e ali você se entregava a qualquer um como uma prostituta. Você pegou as joias de prata, de ouro que eu lhe tinha dado e com ela fez imagem de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que eu lhe dei e com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite e o incenso que lhe tinha dado. Eu lhe dei comida, a melhor farinha, azeite e mel, mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os ídolos. Sou eu, Senhor Deus, que está falando. Depois você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceu como sacrifício a ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisou matar os meus filhos e oferecer em sacrifício aos ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nenhuma vez você lembrou da sua juventude, quando estava nua, rolando no seu próprio sangue. Jerusalém, a prostituta. O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você. Depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Você arrastou a sua beleza pela lama e se ofereceu a todos os que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos.
Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você, e por isso me deixou irado. Portanto, agora eu levantarei a mão para castigar e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entregarei aos filisteus, que odeia e que estão com nojo de todas das ações imorais que você tem praticado. Não satisfeita com tudo isso, você correu atrás dos assírios. Você foi prostituta deles, mas eles também não os deixaram satisfeita. Depois você serviu de prostituta para os babilônios, aquela nação de comerciantes, mas eles também não a deixaram satisfeita. O Senhor Deus diz o seguinte: você fez tudo isso como uma prostituta sem vergonha. Em todas as ruas que você construiu altares para ali adorar os ídolos e praticar prostituição. Mas você não fez isso por dinheiro como uma prostituta qualquer. Você é como a mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranho. A prostituta é paga, mas você deu presente a todos os seus amantes e ainda lhe ofereceu lembranças para que viesse de todas as partes dormir com você. A se tornar prostituta, você não recebe nada, mas paga. Sim, você é diferente. A condenação de Jerusalém. Por isso agora você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz, e o que ele diz é isto: você tirou a roupa e como prostituta entregou aos amantes e a todos os ídolos vergonhosos, e matou seus filhos em sacrifícios a ídolos. Por causa disso, eu vou reunir todos os seus amigos, os seus antigos amantes, tanto os que você apreciava como os que detestava. Eu os colocarei ao seu redor em círculo, então arrancarei a sua capa e eles verão você nua. Eu condenarei por adultério e assassinato, e na minha ira e furor vou castigá-la com a morte. Vou entregar a eles, e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Eles verão as suas roupas e as suas joias. Aleluia. Perdão, igreja. Eles levarão as suas roupas e as suas joias e a deixarão completamente nua. Eles vão atiçar a multidão para apedrejá-la, e com as suas espadas cortarão você em pedaço. Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam seu castigo. Farei com que você deixe de ser prostituta. Farei com que deixe de dar presente aos seus amantes. Aí o meu furor passará e eu me acalmarei. Não ficarei mais irado e nem terei ciúme. Você esqueceu como eu tratei quando era moça e me deixou irado com todas as coisas que fez. Foi por isso que a fiz pagar por tudo. Porque é que, além de todas as coisas nojentas que você fez, ainda foi imoral. Eu, o Senhor Deus, falei. Tal mãe, tal filha. O Senhor diz o seguinte: Jerusalém e os outros usarão este provérbio a respeito de você. Tal mãe, tal filha. De fato, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs que odiavam os seus maridos e os seus filhos. Você é as cidades que são suas irmãs tiveram a mãe Eteia e o pai a morreu. A sua irmã mais velha é Samaria no norte, com os povoados que ficam ao seu redor. A sua irmã mais moça, com os seus povoados, é Sodoma no sul. Por acaso você se contentou em seguir os passos dela e em imitar as coisas nojentas que elas fizeram? Não, em pouco tempo você se tornou mais imoral do que elas em tudo o que fazia. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que a sua irmã Sodoma e os povos que ficam ao seu redor
nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso eu as destruí, como você sabe muito bem. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você, Jerusalém, cometeu. Você fez coisas ainda mais vergonhosas do que as irmãs Sodoma e Samaria fizeram. Elas até parecem inocentes quando a sua corrupção, Jerusalém, é comparada com elas. Agora você terá de suportar a sua desgraça. Os seus pecados são mais graves do que os das suas irmãs, tanto que elas até são inocentes em comparação com você. Agora, Jerusalém, fique envergonhada e aguente a sua humilhação, pois você faz com que as suas irmãs pareçam puras. Sodoma e Samaria volta a ser o que era. O Senhor Deus diz a Jerusalém: vou trazer progresso de novo para as suas irmãs, para Sodoma e para os povoados que ficam ao seu redor, e para Samaria e os seus povoados. Eu vou fazer com que você também prospere. Você terá vergonha de você mesma, e a sua desgraça mostrará às suas irmãs que elas estão em boas condições. De novo haverá progresso para elas, e você e os seus povoados também serão reconstruídos. No seu orgulho você zombou de Sodoma, antes de ser descoberto o mal que você fazia. Agora você se tornou igual a Sodoma. Zombam de você os edomitas, Filisteu e os outros vizinhos que a odeia. Você precisa sofrer pelas coisas imorais e vergonhosas que fez. Eu, o Senhor, falei. Uma aliança para sempre. O Senhor Deus disse a Jerusalém: eu o tratarei como merece, pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança. Mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua mocidade e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas, mas que você fez, porém você lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, Senhor Deus, falei. Capítulo 17 de Ezequiel. A comparação da parreira e das águias. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, faça para os israelitas uma comparação, para que saiba o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Era uma vez uma águia gigantesca e de asas enormes, bem aberta, toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbano, que quebrou a ponta de um cedro. Ela levou essa ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e plantou numa terra boa, onde sempre havia água para fazer crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mas esparramada, os galhos viraram para o lado da águia, e as raízes cresceram bem profundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia gigantesca, de asas enormes e muitas pernas. A parreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção da águia, esperando que ela desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada.
mas a primeira tinha sido plantada em terra boa e bem regada, para que fosse uma ótima planta coberta de folhas e que produzisse uvas. Agora eu, Senhor Deus, pergunto: será que essa parreira vai crescer? Será que a primeira águia vai arrancar pelas raízes, apanhar as uvas e quebrar os ramos, deixando secar? Não será necessária minha força e nenhuma nação poderosa para arrancá-la. Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? A comparação é explicada. Eu, o Senhor, disse: pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. Diga-lhes que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem de família do rei, fez um trato com ele e obrigou a jurar que lhe seria fiel. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o trato seria cumprido. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiro ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Será que isso vai dar certo? Quem faz uma coisa dessa, será que vai escapar? Será que pode quebrar o trato e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento e o trato que havia feito com o rei da Babilônia, que o pus no trono. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra, quando os babilônios construírem rampas e torres de ataque a fim de matar muita gente. Ele quebrou o juramento e o tratado que havia feito. E porque fez todas essas coisas, não escapará. O Senhor Deus diz: juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o trato que pelo meu nome ele jurou guardar. Estenderei uma rede de caçador e o pegarei nela. Eu o levarei à Babilônia, o castigarei ali, pois ele foi infiel a mim. Os seus melhores soldados serão mortos na batalha, e os que ficaram vivos serão espalhados em todas as direções. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Falei. Uma promessa de esperança. O Senhor, Deus, diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei no monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá semente e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores do campo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescer. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu sou o Senhor, falei, eu cumpri o que prometi. Glória seja dada no nome do Senhor. Tiago, capítulo 3. Dominar a língua. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestre na igreja, pois você sabe que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão onde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer.
É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela pode dar a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca sai palavra tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figo? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A verdadeira sabedoria. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo o bom comportamento e pelas suas ações praticadas, com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não minta contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, é livre de fingimento, pois a bondade e a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelo que trabalham em favor da paz. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus.